Quanto que você tem de reserva? Quando é que você quer se aposentar? De repente você vai atingir o seu objetivo? Não. Então, de repente dá para fazer um pouco mais de contribuição nesse tempo que ainda falta para a aposentadoria. Mas quando está próximo desse momento, a pessoa fica, puxa, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Ou eu me preparei devidamente para isso? Nós aqui nunca vamos abrir mão da relação humana. Chefe, obrigada. Viu? Não doeu? Agora é que eu estava gostando. Não, deixa eu te falar. Foi um custo trazer o Newton. Ele não gosta de aparecer. Eu acho que a gente... Está no ar o Sebrae Prevcast, o espaço onde a gente fala sobre educação financeira, previdenciária, qualidade de vida, a gente fala de futuro. E hoje eu tô com uma pessoa que para mim é muito especial, porque eu tô tentando gravar com ele, gente, faz um tempão. Ele brigou comigo, fala que não quer gravar, mas eu consegui. E eu trouxe aqui o Newton, nosso diretor de seguridade. Ele vai falar um pouquinho sobre os planos. A gente pensou assim, o que mais os participantes querem saber dos planos, né? Hoje a gente administra 3 planos, né, Newton? E a gente pensou assim, qual a jornada do participante dentro de um plano? Quais momentos que ele precisa ficar mais atento sobre o plano dele, ou melhor, sobre o futuro dele? E ninguém melhor, na verdade, para responder do que o nosso diretor de seguridade, o Newton César. Newton, muito obrigada. Não briga comigo, chefe. Ele já brigou aqui antes das câmeras ligarem. Ele não gosta de gravar, mas é a pessoa que mais domina o assunto aqui dentro, então era ele que eu queria trazer aqui para fazer esse bate-papo. Chefe, seja bem-vindo. Obrigada. Não briga. Newton, obrigada. Brincadeiras à parte, muito bom ter você aqui no nosso estúdio. Obrigada pela participação. E bora começar? Olha só, quando eu pensei nesse roteiro, eu imaginei assim, o que o participante, de fato, precisa ficar atento, né? A gente tem um produto que não é um carro, não é uma coisa que você vai lá, investe e pega. A gente tem um produto que a gente passa anos ali investindo para pegar lá daqui 30 anos, quem sabe 40 anos, né? E falar desse produto às vezes é muito difícil. E mais, pensar assim, o que a pessoa que está ali investindo o dinheiro dela todos os anos, quais as informações que ela precisa ficar atenta, existem decisões, porque assim, a primeira decisão o participante tomou, fez adesão ao plano. E depois, a gente percebe que tem decisões que ele precisa tomar ao longo dessa jornada, né? E se a gente pensar hoje, quem está começando, tá? A pessoa acabou de entrar no plano, para quem acabou de entrar, o que você acha que é a primeira coisa que ela precisa fazer? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigada, chefe. E assim, na verdade, a adesão ao plano, ela não é uma decisão que encerra uma posição do participante. Na verdade, a adesão ao plano inicia uma jornada do participante no seu plano de previdência, tá? Então, no momento em que ele faz a adesão, ele precisa minimamente, né, conhecer ali, então, qual é o nível de contribuição que ele vai fazer, porque isso vai impactar o seu orçamento, vai ser um percentual sobre o seu salário de contribuição que será descontado ao longo de toda a sua vida profissional. Então, ele precisa calibrar isso no seu orçamento familiar. Ele precisa verificar, então, qual é o perfil de investimento dele, a sua tolerância a algumas oscilações no mercado, com relação aos investimentos que ele vai fazer. Ele precisa definir quem são os beneficiários, que no momento de uma falta, o plano de previdência é uma proteção tanto financeira quanto familiar, patrimonial e familiar. Então, ele precisa indicar quem são as pessoas que, na sua ausência, receberão aquele recurso que ele acumulou durante tantos anos, tá? Então, ele precisa estar atento com relação a isso. E eu sei que muitas vezes
É difícil para o participante pegar um regulamento com cento e tantos artigos, ler, Uhum. realmente aquilo é um contrato e pode parecer maçante aquilo. E aí nós do Sebrae Previdência temos esse dever, né, de prestar essa consultoria, essa orientação para orientar o participante da melhor forma possível de ele utilizar essa poderosa ferramenta de acumulação de recursos previdenciários para a sua proteção familiar e patrimonial ao longo de toda a sua vida profissional, seja no Sebrae Previdência, enquanto estiver como empregado do sistema Sebrae ou empregado das outras patrocinadoras dos outros dois planos que nós administramos, ou mesmo depois quando ele sair dessas patrocinadoras, porque ele não está obrigado a sair do plano. Ele pode sair da patrocinadora e permanecer no plano de previdência. Nós temos muitos participantes, mais de 1.000 participantes nessa situação. Eu vi que você fez um resumo aí breve sobre alguns pontos, né? Você citou aí percentual de contribuição, você citou perfil de investimento, você citou a questão dos beneficiários. Bora dividir as coisas aqui. A gente tem 3 planos, 2 patrocinados e um instituído. Quando eu falo de plano patrocinado, eu quero dizer que eu tenho uma empresa por trás patrocinando. Para quem está assistindo a gente, de repente quer ser um participante do Sebrae Prev, a gente já explica. Você pode falar rapidamente quais são esses 3 planos e a diferença do patrocinado para o outro, de forma bem resumida? Sim, nós, na verdade, administramos 3 produtos previdenciários. E essa categoria entre patrocinado e instituidor é bem simples, né? O próprio nome diz. No caso dos planos patrocinados, que é o plano Valor Empresarial e o Uhum, plano Sebrae Prev, uhum. eh, os empregadores, eles contribuem com uma contrapartida àquela contribuição que o seu empregado faz ao plano de previdência. Então, se o participante, por exemplo, no plano Sebrae Prev, né, que é dos empregados do sistema Sebrae, ele coloca R$ 100, a patrocinadora, o empregador, também coloca R$ 100. Que são os Sebrais de todos os estados. As 27 unidades do sistema Sebrae, mais o Sebrae Nacional, mais a base, mais o próprio Sebrae Previdência, Esse é o compõe esse plano que a sistema. gente chama de Esse é o Sebrae Prev. Esse é o plano Sebrae Prev. Temos o valor empresarial, que é um plano destinado àquelas empresas que orbitam ali o sistema Sebrae ou outras empresas que queiram também patrocinar um plano para os seus empregados. Então, da mesma forma, o empregado dessas empresas, eles, ao aderirem ao plano, realizarem suas contribuições, também recebem uma contrapartida do mesmo valor do seu empregador. É claro que, nestes casos, ele não pode aportar a contrapartida da patrocinadora não é 100% de todo o valor, que qualquer valor que o participante colocar. Existe um limite da patrocinadora. Então, por exemplo, Uhum, no sistema Sebrae, o sistema Sebrae acompanha até 7% do salário. certo. Né? No valor empresarial, de uma forma geral, as patrocinadoras acompanham até 5% do salário. Até 5. E quem é que faz parte do valor empresarial? Hoje são SESCs e SENAC do Distrito Federal, de Pernambuco, a CDL de Belo Horizonte, a FEComércio de Pernambuco e aqui do Distrito Federal, e também o Instituto aqui a Instituto FEComércio aqui do Distrito Federal. E está entrando agora neste mês de agosto, está entrando também a Finatec, patrocinando também um plano de previdência para os seus empregados através do Sebrae Previdência. Mas esses são os 2 planos patrocinados, o plano Sebrae Prev e o valor empresarial. E existe o valor previdência, que é um plano que nós chamamos de instituído. Na verdade, uma associação de classes, por exemplo, um Uhum, sindicato, né? Uma determinada categoria profissional oferece para os seus associados um plano de previdência, mas ela, diferentemente do empregador que contribui com uma contrapartida uhum. àquela contribuição do seu empregado, é, no plano instituído por essas associações, não há uma contrapartida deste instituidor à contribuição do seu associado. O seu associado, na verdade, ele contribui formando a sua reserva de forma individual. Ele se assemelha, então, a um produto, digamos. Eu posso comparar o plano instituído com um plano de previdência que eu posso contratar, digamos, num banco? Eu posso. O plano que eu contrato num banco, eu posso contratar aqui, como pessoa física? Por exemplo, um amigo meu pode, então, fazer o plano Valor Previdência? Perfeito, pode.
você pode indicar qualquer pessoa da sua relação de vínculo afetivo ou realmente familiar, você pode Uhum, indicar para que essa pessoa possa fazer adesão ao plano. Isso é extremamente importante. Hoje, no plano Valor Previdência, que nós implantamos, na verdade, desenvolvemos esse produto em 2019, foi que nós implantamos. Hoje ele tem 2.000 participantes, mais de 2.000 participantes, mais de 70 milhões de patrimônio. Ele nasceu realmente dessa necessidade dos empregados na época do sistema Sebrae, que já estavam, digamos, acostumados e passaram a entender melhor como funcionava o seu plano de previdência, que é o plano Sebrae Prev, passaram a demandar ao Sebrae Previdência, na época, ter também um plano para os seus familiares. Então, nós desenvolvemos o Valor Previdência, na época ele nasceu com o nome de Plano Família, uhum, hoje ele se chama Valor Previdência, e esse plano realmente é destinado a esses parentes, a esses amigos, a esses filhos, a esses cônjuges dos empregados do sistema Sebrae ou de qualquer outra pessoa que não precisa estar diretamente vinculada a um empregado do sistema Sebrae ou vinculada a um empregado do Sebrae Previdência ou da base de qualquer outra patrocinadora. Qualquer pessoa pode contratar esse plano. Então, o seu vizinho pode contratar uhum. esse plano, desde que você indique seu vizinho. E aí a gente também tem a figura do instituidor, né? Quais são os instituidores hoje, atualmente, do Valor Previdência? Hoje temos a FENACOM, Uhum, a OBBB, a OPPB, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, o CORECOM, uhum, do Distrito Federal e do Mato Grosso, e a FENASEBRAE. entendi. Na verdade, o plano até nasceu, a primeira instituidora foi realmente a FENASEBRAE, né? Mato Grosso do Sul, Mato você Grosso fala? do Sul, CORECOM, Mato Grosso do Sul e CORECOM, que Perfeito. é o Distrito Federal. Perfeito. Então, assim, a gente tá. A ideia aqui dessa conversa é realmente passar pela jornada. Então, eu tô entendendo aqui, Newton, que a- entrou uma decisão muito importante seria com quanto contribuir. A decisão em relação ao percentual de contribuição. Quanto mais, assim, eu entendo que quanto maior o meu percentual, maior a minha contrapartida. Então, você acredita que seria a decisão inicial nessa jornada definir, se possível, pelo percentual maior, no caso dos planos Valor Empresarial e Sebrae Prev, e no caso do Valor Previdência, esse percentual não existe, né? Você acha que dentro dessa jornada, essa escolha você classificaria como a decisão inicial nessa jornada? A decisão mais importante foi entrar no plano, Perfeito. tá? Por mais. E aí a gente deve fazer aqui, no caso dos planos patrocinados, Valor Empresarial, SESC, SENAC, Pernambuco, CTL, tá? Agora a Finatec, e no caso do plano Sebrae Prev, né, todo o sistema Sebrae, a gente primeiro deve fazer um, um reconhecimento da importância que é o gestor do plano. Em cada uma dessas patrocinadoras, dessas pessoas jurídicas, existe um gestor, que a gente chama que é uma pessoa vinculada ali à área de gestão de pessoas, à unidade de gestão de pessoas, em que ela é, digamos assim, uma pessoa multiplicadora do Sebrae Previdência. Ela, na verdade, é uma empregada da patrocinadora que a gente capacita essa pessoa para que ela entenda as regras do regulamento do plano e ela possa orientar os seus colegas na área de gestão de pessoas. Porque muitas vezes o que acontece nesses 22 anos do Sebrae Previdência, a gente notou que muitas pessoas, muitos empregados que são admitidos, eles vão fazer ali, no momento da adesão, eles vão aderir. Isso mudou um pouco agora de um ano para Uhum, cá. Mas ele vai fazer ali a adesão do plano, melhor, ele vai fazer a admissão, então ele automaticamente já está ali no plano de saúde, plano odontológico, todos aqueles pacotes de benefícios que o empregador oferece. Mas ele não aderia ao plano de previdência. E porque aí, não pois é um é, benefício como um plano de saúde, me- assim, não deve, assim, importante. É que ele não tem uma visão, Viviane, como o plano de saúde, que é uma situação imediata, aham. né? Imediata, né? Ele, na verdade, assim, uma visão de longo prazo, aí você acha que pode fazer isso depois, né? Chefe, puxa só um pouquinho para cá, o seu microfone. É Isso. isso? É, ficar um pouquinho mais próximo de você. Assim? É, pouca coisa. Aqui? Deu aí, Deu? direção?
Melhorou? Melhorou? É. Capaz está atrapalhando aqui a nossa. Pois é, essa direção. Mas, como eu estava te falando, Vivi, então, antes de responder a sua pergunta, é importante destacar a importância desses gestores, porque o que é que acontecia? Embora isso tenha mudado de um ano para cá, acontecia que o empregado ele não fazia a adesão ao plano de previdência naquele momento da admissão dele. Ele ia fazer isso quando fazia isso depois lá na Talvez frente. porque enxergasse, ou Ele enxerga até enxergava hoje como um como boleto. uma despesa, Ele uma enxergava dívida. como E muitos também aderiam ao plano assim por uma influência daquele gestor. E recentemente nós tivemos uma experiência muito feliz de um participante que me ligou e que agradeceu ao gestor por tê-lo colocado no plano. Que Porque hoje, bacana. depois de vários anos, ele olhando para trás, ele agradece aquele momento. Que ele, naquele dia, ele não entendia o que era o plano de previdência, achava que aquilo era uma despesa, e a atuação do gestor local fez assim, ó, assina aqui e depois você discute isso comigo. Depois você briga. Depois você briga. Assina. E ele não brigou, agradeceu. Que legal. Porque ele olha para trás hoje, neste caso são uns 15 anos, ele olha para trás e olha quanto que ele tem de reserva, quanto que ele tem de recurso financeiro, e ele agradece isso, tá? Então, esses gestores têm um papel fundamental, tá? Nessa atuação. E isso de um tempo para cá realmente tem mudado. Então, são 22 anos de Sebrae Previdência, a gente tem aí mais de 13 mil participantes, né? Então, a gente atende mais de 13 mil famílias, né? E eu acho que até fugi um pouco da sua resposta, mas eu penso que Fica à quando vontade. a gente, numa empresa, numa pessoa jurídica, numa corporação, o produto, o serviço que a gente oferece, ele mexe com vidas, isso é uma atuação sagrada, sabe? E a gente deve cuidar disso com muito carinho, com todo zelo, com todo o dever fiduciário que a legislação, e mais do que isso, né, realmente com todo o cuidado que deveríamos fazer isso como se fosse nosso. E é nosso. Uhum. Tá? Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu considero que a missão do Sebrae Previdência, com essas 13 mil famílias, muitas vezes o participante não entende o que ele está fazendo ali no plano de previdência, naquele momento o empregado está fazendo adesão, mas exemplo deste que ligou para agradecer, isso me traz muita satisfação. Tá? Me traz muita É aquela satisfação. sensação de dever cumprido Dever nosso, né? cumprido. De que a gente meio que tem aqui um poder de, claro, com o sim do participante, de mudar histórias, né? Porque eu sou da comunicação, mas a gente meio que trabalha ali pertinho da seguridade, a gente vê muito caso de pessoas chegando e agradecendo. Ainda bem, poxa, eu tenho essa reserva aqui que vai poder me amparar. Ou casos, assim, é ruim a gente falar de morte, né? Mas é preciso falar. E famílias que ficaram realmente amparadas com uma reserva financeira que possibilitou, assim, vamos tocar a vida aqui, isso aqui vai proporcionar uma segurança financeira que a gente não teria se não fosse o Sebrae Prev, né? Então, assim, é muito prazeroso a gente chegar numa situação como essa que você falou, né, Newton? Isso nos leva para outras situações também dentro Não, do mas voltando à sua pergunta, a sua pergunta inicial era como é que ele decide o a percentual contribuição máxima, né? Essa foi a sua expressão, né? Eu, nos planos patrocinados. eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse conceito da contribuir com o máximo, sabe? Porque, na verdade, o que acontece é que a pessoa precisa também avaliar a sua condição financeira. Porque, às vezes, contribuir com o máximo naquele momento para ele não é financeiramente o adequado. Então, veja, não adianta o participante colocar a contribuição máxima e ele não conseguir manter a regularidade dessa contribuição e depois reduzir esse valor da contribuição. É claro que num conceito de contribuição eficiente, o que é a contribuição eficiente? Você coloca o percentual que você consegue o máximo de retorno de contrapartida da patrocinadora.
Uhum. Tá? Porque se você coloca um percentual e a patrocinadora coloca o mesmo percentual, você capitaliza de uma forma muito mais acelerada os juros compostos no tempo dessa contribuição, né? Não tem aplicação nenhuma hoje no mercado financeiro que te permite, no momento do aporte da aplicação, você ter uma contrapartida de 100% do valor que você Ou colocou. seja, você dobra ali todo mês a sua É. contribuição. Então, aqui nós temos no Sebrae Previdência uma dinâmica que você conhece bem, que anualmente a gente faz aquelas campanhas, né, de atualização da contribuição. Então, é um momento que, pelo menos uma vez por ano, a gente faz um chamamento aos participantes: olha o seu extrato, olha o volume da contribuição que você está fazendo, está adequado, faz uma projeção de quanto que é a renda futura que você deseja receber lá na frente, quanto tempo você tem ainda pela frente, qual é o momento da aposentadoria que você espera, digamos assim, se aposentar, né? Então, o que você está dizendo é que também é importante quando eu for escolher o meu percentual ali de contribuição, eu preciso verificar o meu tempo de acumulação. Quanto maior o meu tempo, isso, de repente, se eu não posso contribuir com o máximo, me dá uma flexibilidade, de repente, para eu seguir com um percentual menor. O importante é você, exatamente, o importante é você ter regularidade, né? E se você, é claro que se você puder contribuir com o máximo, por exemplo, pega o plano Sebrae Prev, Sistema Sebrae. A contrapartida da patrocinadora é de 7% no máximo. Se você colocar 7%, é ótimo. Perfeito. É isso, todo o trabalho aqui de comunicação que você faz, o pessoal da nossa área de relacionamento, investindo nessa instrução, orientação, né, informação ao participante. Mas se ele não puder fazer isso, não tem problema. O detalhe é que ele não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Que realmente que ele faça. Agora, a gente sempre vai procurar orientar o participante: olha, faz o seguinte, né? Em vez de você tomar toda aquela cerveja, né? Comer aquele churrasco todo final de semana, pô, em vez de comer todo final de semana, come só em um final de semana e investe na sua renda futura. Economiza, vai fazer um pouco, vai fazer bem para a sua saúde, para o seu colesterol e muito bem para o seu bolso lá na frente, né? Então, aqueles sapatos, diversos sapatos que eu vejo, que você chega aqui todo dia com sapatos diferentes, né? Não compra tantos sapatos, aquelas bolsas chiquérrimas, né? Compra menos, né? E investe um pouco mais na sua previdência, porque no longo prazo, lá na frente, isso vai fazer muita diferença. Isso a gente pensando no valor empresarial e no plano Sebrae Prev. Agora, se a gente fala de valor previdência, existe um valor mínimo para começar a contribuir? O que você pode falar em relação a esse aumento ou diminuição de contribuição sobre o valor previdência? O valor previdência, como é um plano instituído e não tem essa figura da contrapartida patronal, que também pode ter. Ah, é? Também pode ter. Mas atualmente, dos atuais instituidores que nós temos, né, nenhum dos instituidores fazem contrapartida para os seus associados. Não tem relação trabalhista, na verdade, é uma relação associativa, né? O ideal ali, na verdade, da mesma forma, olhando a sua orçamento familiar, né, seu orçamento individual e o que você espera como renda futura, como o que você espera de proteção familiar e patrimonial no futuro, você fazer uma contribuição que seja eficiente. Neste caso, a contribuição eficiente é aquela que cabe no seu bolso, de acordo com o objetivo que você tem de acumular uma reserva para ter uma determinada renda futura lá na frente. Entendi. Tá? E para isso existe um simulador que vai mostrar isso. Sim, e o importante disso é a constância, é a regularidade dessas contribuições. Assuma um compromisso com você mesmo, de todo mês fazer uma contribuição, ou esporadicamente, quando sobrar algum recurso. Uma redução de despesa, por exemplo, um aumento salarial, né? Uma promoção salarial, uma troca de emprego que você vai, de repente, ganhar mais, você fazer aportes esporádicos para otimizar a capitalização daquela reserva previdenciária. Porque, diferentemente do plano patrocinado, que ali você tem o incentivo do patrocinador com uma contrapartida financeira na formação dessa reserva, no plano instituído, no valor previdência, no nosso antigo plano família, essa contrapartida não existe. Mas aqui vale uma observação
que também no plano Valor Previdência, o empregador também pode fazer a contribuição. É Então, esse é um isso. trabalho até que nós estamos já há algum tempo desenvolvendo, em que o empregador, ele, no plano Valor Previdência, digamos, né, uma determinada empresa, Posso dar um exemplo para o pessoal pode. que está acompanhando conseguir eh, compreender melhor, porque eu acho falar de previdência bem complicado, tá? Eu acho difícil a gente explicar o produto, porque, enfim, tem regras, tem aqueles regulamentos, então a gente tem a missão de facilitar o entendimento de vocês. Tem uma empresa, empresa X. A empresa X não tem, por algum motivo, de repente, condições de aportar como no Sebrae ou como no Sesc, Senac, que são dos planos patrocinados, mas ela tem interesse, de chegar no final do ano e falar assim, sei lá, tem 100 empregados lá na empresa dela. E ela quer aportar lá no final do ano um valor para cada empregado. Cada empregado vai fazer o seu investimento, cada empregado vai fazer a sua adesão, e quando chegar lá no final do ano, a empresa quer dar um Uma presente, uma gratificação. gratificação, enfim. Aí ela pode colocar um valor em cada as contas são individuais São individualizados. cada um Todos. é como no banco, cada um tem uma conta, tem um acesso restrito ali, entra e acompanha o seu Isso, investimento, né. isso. Então, a empresa X vai lá e entrega esse montante para o Sebrae-Prev, o Sebrae-Prev divide isso na conta de cada participante Exato. Pode e fazer isso de é forma esporádica ou de forma regular. Só que hum, neste caso, a pessoa jurídica, o empregador que faz isso, ele não tem aquelas mesmas obrigações legais, que não é nada burocrático, é apenas a uhum, regra, né? É apenas a uhum. legislação que regulamenta essa relação do seu empregado, do empregador com o empregado em um plano de previdência. Ele não tem aquela obrigatoriedade de todo mês fazer uma contribuição. Ele pode fazer Ou isso seja, ele nem esporadicamente. precisa prometer. Quer fazer a contribuição, ele não precisa assinar documento nenhum, Tem assim, tem que não empresas. tem, por exemplo, eu quero fazer o aporte, eu Não, não. che Exige uma celebração de um contrato, que é uhum, uma coisa bem simples até, tá? Até uhum. meio padronizado isso pelo Ministério da Previdência, tá? Existe realmente uma celebração de um contrato dizendo que ele vai, pessoa jurídica, o empregador vai fazer um determinado nível de contribuição para tais pessoas, os seus empregados, tá? E Uhum. a gente aqui já tem algumas empresas que fazem isso, tá? Tem uma empresa que faz, duas empresas que fazem isso, e a gente quer fomentar isso, né? Fomentar essa relação no plano Valor Previdência. Isso é muito importante, tá? Agora tem toda uma discussão muito grande sobre ESG, né? E aí no S ali de ESG, que é o social, né? Então muitas empresas utilizam um plano de previdência para essa questão de social, né, desse processo todo, agora de sustentabilidade. E eu acho isso extremamente válido, né, pensar no futuro. Você engaja, né, você engaja o seu empregado, engaja o seu colaborador e demonstra para ele que você está fazendo uma contribuição no futuro dele, Uhum, no futuro da sua proteção da sua família, tá? E por outro lado, aqui você sabe bem disso, nas comunicações que a gente faz, quando a gente vai fazer a implantação de um plano, né, numa nova empresa, o discurso que a gente faz com os empregados é assim: valoriza isso, porque a empresa está fazendo um investimento em você, ela está fazendo um esforço financeiro para que você tenha lá no futuro, né, daqui a 20, 30 anos, né, e mesmo que você que não esteja mais nessa empresa, você pode levar esse recurso para uma outra empresa, todo o recurso, então valorize o que ela está fazendo, né, para que isso não se torne um custo para a sua empresa e sim um investimento que ela está fazendo no seu futuro. Então é esse discurso que a gente precisa fazer. Nilton, então a gente passou pela adesão, que é a primeira decisão, a jornada não começa sem adesão. Você falou da importância da contribuição e confesso que me surpreendi com a sua resposta quando você trouxe esse alerta sobre: "Poxa, não é possível contribuir com o máximo?".
não deixe de entrar, comece com o mínimo. Eu achei isso sensacional, porque muitas vezes a pessoa enxerga, não, eu não consigo agora, mas às vezes com 1%, 2% ela já entra e vai ali ao longo dos anos aumentando. Tem uma outra questão também, Newton, que diz respeito às contribuições. A pessoa tem ali todo mês fazendo contribuições. E a gente sabe que ela pode aumentar esse valor, essa reserva previdenciária com contribuições voluntárias. E aí eu chego lá no benefício fiscal. Fala um pouquinho, muitas vezes a gente imagina que a gente está aqui tão acostumado a lidar com os assuntos que acha que todo mundo que está lá fora tem o mesmo discernimento que a gente tem, e não. A gente pode ter participante que não tem ideia do que ele pode conseguir, por exemplo, com um benefício fiscal. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que isso funciona na prática? O que é o benefício fiscal e como um participante que tem um plano de previdência pode se beneficiar disso? Sim, bom, primeiro, todo a gente precisa fazer uma distinção, o que que é a contribuição básica ordinária Por favor. e a contribuição voluntária. Então, a contribuição básica ordinária ali é a contribuição que, nos casos dos planos patrocinados, tem a contrapartida, Tá. tá? E aí, E no é caso, mensal. e é Tá, mensal, tá. tá? A contribuição voluntária é uma contribuição facultativa, né? Então, nos casos dos planos patrocinados, não existe uma contrapartida à contribuição voluntária. Só que ela é extremamente importante, porque vamos pegar o exemplo do sistema Sebrae, onde o empregador contribui com no máximo 7%. Então, por exemplo, se você quer contribuir com 10%, ele vai te acompanhar até 7%. Esses 3% excedentes, né, entra com uma contribuição voluntária. E isso é importante porque isso capitaliza ainda mais a sua reserva previdenciária. Uhum, E todas essas contribuições que você faz, seja no plano patrocinado, seja no plano instituído, Sebrae-Prev, valor empresarial, valor previdência, você pode abater essas contribuições na declaração de imposto de renda. Então, todo ano você pode fazer isso. Isso é extremamente importante, isso é ganho fiscal. E o limite legal para isso é que você pode abater até 12% da sua renda tributária, né? A sua renda tributada. Então, você soma toda a sua renda anual, calcula 12% sobre isso, é o que você pode abater. Isso não quer dizer que você vai receber 12%, né, dessas contribuições de volta na declaração de imposto de renda. Não, na verdade, essas contribuições que você faz para o plano de previdência, até o limite de 12% da renda tributável, você vai ali abater na sua base de cálculo, né? Então, para muitos participantes, dependendo da situação individual tributária dele, então depende ali das deduções que ele faz, né, de dependentes, de despesas médicas, depende da situação individual dele, ou uhum, outras rendas que ele uhum. tem, né? Outros planos de previdência também, porque ele pode ter o plano Sebrae-Prev e pode ter, de repente, um outro plano de previdência fora. Tem alguns participantes que têm isso, né? Então, ele pode pegar todo esse volume de contribuições que ele fez, até 12%, abate na sua declaração de imposto de renda e, dependendo da situação individual, ele pode pagar menos imposto Ou uma restituição? ou pode ter restituição, né? Perfeito. Pode ter restituição. Isso é extremamente importante. Mas isso quando você utiliza a declaração que permite deduções, que é o modelo completo. Hum, Tá? O modelo completo. Porque no modelo simplificado é ali 20% direto ali, né? E aí não entram essas deduções. tá. E Newton, tem uma questão que sempre gera muita dúvida. Acho, inclusive, que merece até um podcast à parte ou uma conversa mais detalhada. Mas eu não posso deixar de perguntar sobre os beneficiários. A gente percebe, eu acho que é unânime, o mercado sempre faz isso. Quem nunca recebeu um e-mail de atualização cadastral na vida, né? Seja de um plano de previdência, seja de uma faculdade que você faz e precisa atualizar o cadastro. E qual é a importância de uma indicação de um beneficiário, até porque planos de previdência, no caso, você, digamos, o participante faleceu, o dinheiro fica com o Sebrae-Prev. Isso não existe. O dinheiro foi acumulado, alguém vai receber.
qual a importância, dentro de um plano de previdência, a indicação de um beneficiário? E se você quiser, eu acho que até se você quiser não, é necessário a gente diferenciar aí os planos, né. Bora É. começar pelo mais fácil? E qual que é o mais fácil nesse caso? Você vai me dizer. Isso é extremamente importante, Viane, porque, eh, a ideia de um plano de previdência, né, é uma proteção financeira, proteção patrimonial e uma proteção familiar. Então, a ideia é, claro, que você entre num plano de previdência, contribua durante 20, 30 anos, acumula uma reserva, transforma aquele saldo acumulado em uma renda e vai desfrutar da sua aposentadoria. Mas vai chegar um momento em que você pode falecer. E o plano de previdência, a gente não quer tratar, né? As pessoas não querem tratar sobre essas questões de riscos, né? Não querem tratar, acham que ela entrou no plano de previdência, ela está com aquele grupo familiar e aquele grupo familiar de repente vai ser constante, ou essa coisa vai ser está tão distante de repente acontecer uma mudança nesse Uhum. grupo familiar que ele não se preocupa com isso, né? Mas precisa se preocupar, então manter sempre o seu cadastro atualizado. Por que que é importante isso? Porque no momento em que você, participante, você estiver ausente, você de fato vir a acontecer um risco e você falecer, alguém vai receber esse recurso muito bem colocado por você, esse recurso não fica com o Sebrae Previdência, não fica com a gente, não fica com a entidade de previdência. Alguém vai receber esse recurso. E se ele não estabelecer o seu quem são os seus beneficiários, pode acontecer que a vontade, ou deixe desatualizado essa relação de beneficiários, pode acontecer que na ausência dele, a vontade dele não se realize. Porque se ele não indica ninguém, o deixa desatualizado, no momento em que ele faltar, a gente tem que procurar então quem são os beneficiários, e se isso não estiver atualizado, não estiver correto, a gente vai ser mais difícil pagar esse benefício que se chama benefício de pensão por morte. Uma renda de pensão por morte que vai ser paga aos seus beneficiários. Então, se está tudo atualizado, ele não indicou ninguém, é complicado para a gente aqui no Sebrae Previdência pagar o benefício. Vou pagar para quem o benefício? A gente vai devolver para quem esse recurso? Tá? Mas eu coloquei lá atrás o meu filho. Então, vamos lá. Você fez uma pergunta importante. É importante diferenciar quem são os planos. Eu acho que cabe até um podcast específico sobre isso. Porque no plano Sebrae Prev, Sistema Sebrae, o regulamento prevê algumas categorias de beneficiários presumidos. Então, por exemplo, os filhos menores de 21 anos de idade, né, os filhos incapacitados, inválidos, esse vocês não precisam nem escrever no plano, porque presumidamente eles já estão inscritos. Mas, por exemplo, pegar meu caso real, né? Meus filhos hoje, eu tenho tenho 3 filhos, Uhum. mas 2 já são maiores de idade. E um ainda é menor, vai fazer agora 17 anos. Este que é menor de idade, ele é presumido. Eu praticamente não preciso escrevê-lo, é presumido. Só que os outros 2 que já são maiores, eu preciso inscrevê-los como beneficiários no plano. Tá? A minha esposa, por exemplo, meu cônjuge, ela precisa ser inscrita como beneficiária no plano. Tá? Então, no plano, por exemplo, isso no plano Sebrae Prev. Uhum. No plano valor empresarial e valor previdência, a regra é um pouco diferente. Não existe essa figura do beneficiário presumido, né? Você precisa indicar, você precisa informar a entidade de previdência quem são os seus beneficiários e definir o rateio, os percentuais que cada um irá receber. Porque, como eu falei, acontece... Aqui a gente hoje, nós somos uma entidade jovem, com apenas 22 anos de idade, temos mais de 13 mil participantes em atividade, temos pouco mais de 500 aposentados recebendo uma renda de aposentadoria, né? Mas já pagamos, desse conjunto de 500 e poucos participantes aposentados, existe um grupo pequeno de pessoas, famílias que estão recebendo uma pensão pelo falecimento, né, do empregado do Sistema Sebrae, porque nos outros planos nós não temos ainda, né, pensão por morte. Acho que estamos concedendo agora uma pensão por morte no valor empresarial. Então, se ocorre o falecimento e não tem ninguém relacionado, a gente tem que ir, então, para o que diz o Código Civil. Então, eu tenho que procurar alguém Uhum. nessa relação familiar
do participante para poder devolver esse recurso para ele, porque esse é o objetivo do plano. O objetivo do plano de previdência é ajudar este participante a acumular uma reserva previdenciária para pagar uma renda de aposentadoria. E se na ausência dele, essa renda de aposentadoria se transforma em uma renda de pensão pelo seu falecimento a ser pago, obviamente, ali, né, a quem ele definir, né, geralmente a família dele. Então, quando isso não ocorre, a gente tem que fazer toda uma análise jurídica, pedir mais documento, analisar juridicamente aquela situação concreta. A gente tem uns 2 casos rolando assim hoje, aqui, tá? Para poder definir para quem que a gente vai pagar isso. E muitas vezes a gente tem que recorrer ao judiciário, orientando então a quem, né, teria direito a receber, por exemplo, você não relacionou lá o seu cônjuge, não relacionou os seus filhos maiores. Bom, mas a gente sabe que você tem um cônjuge, tem um filho maior, mas você não disse que são eles que têm que receber. Então, eu tenho que orientar juridicamente você a procurar o judiciário para ter um alvará judicial para que o juiz me diga para quem que eu vou pagar. Tá, então olha só. E é um momento em que a família mais precisa de apoio. A pessoa faleceu, às vezes ali digamos, o mantenedor financeiro da família, né? Ele faleceu, aí chega aqui a gente tem um recurso de 1 milhão na reserva do rapaz, né? Ou da moça, né? E a gente, por uma desatualização cadastral, que é uma coisa simples de fazer. Você casou, né? Mudou a sua relação familiar, nasceu um filho, se separou, teve um divórcio, teve uma relação, uma união estável, né? Ou você simplesmente, eu não quero mais que essa pessoa receba, quero indicar outra pessoa, no caso do valor empresarial, do valor previdência, eu quero, mudei a minha vontade, né? Eu quero que outra pessoa receba esse recurso na minha ausência. Atualiza. Eu posso considerar, até para a gente pular para outro assunto, a gente vai passar, a gente tá se organizando para fazer uma atualização, uma campanha de atualização cadastral agora, né? E eu prometo voltar aqui com o Newton, eu prometo voltar com outros materiais sobre atualização cadastral. Posso considerar o valor empresarial e o valor previdência como a mesma regra de indicação de beneficiários, ou seja, eu indico quem eu quiser? Eu botei no silencioso, mas o Mac não silenciou. Não tem problema não, e não vai cortar não, vou deixar aí, tá? Só vai atender se for Janice. Pois, não é. Então não vai atender. Não deu para atender aqui o cara aqui, vou até desligar aqui, né? Foi mal. Não vai cortar não. Nilton, olha só, posso considerar o valor previdência e o valor empresarial com a mesma regra? Eu indico quem eu quiser? Sim. Sou casada, tenho filhos, mas eu quero indicar a minha irmã. Vai valer a minha irmã? Vai. Então essa é a regra, simples assim. Sim. Tá. No caso do Sebrae Prev, digamos, vou comparar o Sebrae Prev com um outro plano. Eu tenho um filho menor de 21 anos. Eu não fiz a inscrição dele, mas ele é menor de 21 anos. Mas eu coloquei lá no meu plano a minha irmã. Morri. É de chato falar morreu, né? Mas enfim, morreu. A pessoa morreu. Passou. Mas a irmã está inscrita. Ela inscreveu a irmã em vida e não colocou o filho porque o filho é pequenininho e ela ficou sabendo que ele era, né, um beneficiário presumido. Então, na cabeça dela, o filho dela tá ok, de repente ela, né, o filho pequenininho, não lembrou de fazer a atualização cadastral, mas a irmã dela estava inscrita. Neste caso, recebe o filho, né, que você acabou de dizer que filhos menores de 21 anos são beneficiários presumidos, então o Sebrae Prev vai pagar para ele, mas tem a figura da irmã que ela indicou, que ela foi lá e entrou no cadastro e colocou a irmã dela. 50% para cada? Não, só o filho que recebe. A regra no plano Sebrae Prev... Deixar claro que a gente está falando do Sebrae Prev. A regra do plano Sebrae Prev, ele segue também a mesma regra da relação de beneficiários do INSS. Tá? Então, no plano Sebrae Prev, os menores de 21 anos de idade,
os filhos inválidos ou incapacitados, eles são presumidos, tá? Tá. O cônjuge, no caso também do Sebrae-Prev, ele também não é presumido, você tem que inscrever o cônjuge, tá? No caso do valor previdência e do valor empresarial, você indica quem você quiser. Define o percentual. No caso do plano Sebrae-Prev, Posso você definir percentuais diferentes? pode definir, Tá. até fechar 100%, tá? Tá. Mas no plano Sebrae-Prev, você não define o percentual. Você colocou, digamos, tem 3 beneficiários, vai ser 33% para cada um. Tá. Tá? Faltou um beneficiário, aquele que faltou, a cota que seria desse beneficiário é rateada entre os que permanecem como beneficiários. Mas é importante ter atenção, e você chamou bastante, enfatizou bastante isso, que no plano Sebrae-Prev é preciso observar essas regras. Tá? Então, os menores de 21 anos de idade, repito, incapacidades inválidos, eles são presumidos. O cônjuge você tem que inscrever e, no exemplo que você colocou, você tem um filho menor de 21 anos de idade, presumido. Na sua ausência, ele vai receber. A sua irmã, que você também colocou como beneficiário, vai receber? Não. Ela só recebe se não tiver o filho. E eu sugiro mais ainda, a gente tem que gravar um podcast só sobre isso. O filho, meu caso, né? Tenho 3 filhos, né? 2 já são maiores de idade. E eu tenho um menor de idade ainda, 17 anos. O 17 anos, ele é presumido. Não preciso nem inscrevê-lo no plano. Mas quando ele completar 21 anos de idade, eu tenho que inscrevê-lo. Como eu inscrevi os outros 2 que já são maiores. Não é automático. Então, isso. se ele completou 21 e você esqueceu de inscrever, mas os outros 2 estão, só os outros 2 que vão receber. Só os outros 2 vão receber. Ei, participante. Só os outros 2 vão receber. Participante do plano Sebrae-Prev precisa ficar ligado. Não, vamos gravar e a um gente podcast sobre isso. Bora, não tem nem como a gente evoluir, porque a gente passaria a gente passaria muito tempo aqui em torno desse assunto. Eu acho que a gente de fato precisa de um tempo dedicado. De repente exemplificar, pode deixar. Tá bem legal, vamos fazer um podcast sobre isso. Pode deixar. Já caminhando, passamos por coisas importantes. Fiz minha adesão, alterei o meu percentual de contribuição, sempre que possível, manter no máximo. Se não, mantenha ali a frequência e, assim que possível, todo ano, nos meses de... Periodicamente, anualmente, você pode rever os percentuais de contribuição. Passou desse período, eu não Lembrando consigo que alterar. É aquela contribuição básica, ordinária, que é descontado do seu contra-cheque, você pode rever o percentual anualmente. Já a contribuição voluntária, você pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento. Seja descontada no seu contra-cheque, que eu até sugiro, que fica a regularidade da contribuição e você não tem mais que se preocupar com isso. E ainda tem o benefício fiscal, porque ela reduz a base de cálculo na fonte ali do seu recebimento, do recebimento do seu salário, ou uma contribuição esporádica, né, que você pode fazer a qualquer momento e aproveitar também o ganho fiscal dos 12%. E, qual é o melhor momento, né, para fazer a contribuição voluntária? Qualquer momento. Mas geralmente a gente observa que as pessoas têm ali o último trimestre do ano, né? Sim, para fazer a contribuição, geralmente né? a gente vê essa movimentação maior no final do ano. Mas é até importante se organizar para fazer contribuições até menores, regulares, né? Regulares ao longo do ano, para quando chegar lá no simulador de benefício fiscal, olhar assim, poxa, eu preciso fazer uma contribuição muito alta para conseguir o meu benefício. Investe na sua renda futura, né? Você teve um aumento salarial, teve uma promoção, né? Mudou de emprego, tem um emprego maior. Então, aquele acréscimo que você tem no seu salário, antes que ele seja consumido ali pelo consumo, investe na sua renda. Investe na sua renda futura. Tá. A gente já está caminhando aqui para o final, Newton, mas se a gente for pensar naquele público que está perto da aposentadoria, né? Para quem está, digamos assim, há 5 anos da aposentadoria, muda alguma coisa, muda na forma de cuidar do plano? Tô perto. E mais, vou emendar 2 perguntas. A gente precisa mudar a forma de pensar, as decisões a tomar quando a gente está chegando perto daquele momento da aposentadoria, digamos assim, 5 anos. E o Sebrae-Prev tem algum trabalho ou tem um projeto futuro, planos para trabalhar com esse público? Futuro não, a gente faz isso hoje, né? E assim, enquanto nesse teu caso, né? Tá. A pessoa ali está próxima, digamos assim, da aposentadoria. Quando você fala próxima, está considerando 5 anos? Na verdade... Ou você acha muito em cima? Eu acho muito em cima, tá? Tá, 10 anos. Muito em cima. Sejam 10 anos, né?
quando você está ali, realmente está próximo, então, digamos ali, 10 anos, ou 5 anos da sua aposentadoria, a sua visão com relação ao plano de previdência deixa de ser aquela visão de acumulação de recursos, uma reserva previdenciária, e passa a ser já uma visão de como é que eu vou utilizar essa reserva previdenciária que eu Uhum. acumulei. Então você precisa, tem algumas coisas que você precisa ter atenção, né? Você precisa verificar, pô, 5 anos é um período, para nós, previdência, é um período Curto. Tá. muito curto, né? Então você precisa ali avaliar se aquele volume de contribuição que você está fazendo realmente vai atingir o seu objetivo de um determinado volume de renda futura, né? Se aquela contribuição realmente está sendo eficiente. Perfeito. Até você tocou num ponto importante. A sua resposta já cai por terra a minha pergunta de 5 anos, né, então eu precisaria de fato de um tempo maior aí de 10 anos tendo esse pensamento que você está colocando Então, aqui. antes, Viviane, de responder essa tua pergunta, a gente tem que fazer uma outra pergunta, né? Tem que voltar um pouco antes e pegar o contrário, né? A pessoa que está entrando no plano, né? Vamos pegar dois casos, né? Um participante, uma pessoa com 25 anos e Uhum, outra pessoa com 40 anos, uhum, né? E ambas querem se aposentar aos 60 anos de idade. Então, digamos que, numa hipótese, ambas façam o mesmo valor de contribuição mensal, né? Recebam a uhum, mesma contrapartida da patrocinadora. Só que a pessoa que tem 25 anos, ela tem, diferentemente daqui 40, que tem 40 e querem se aposentar ambas aos 60, a de 25 anos tem mais 15 anos de capitalização, 15 anos de contribuição capitalizada a juros compostos. Então, ela vai ter uma reserva maior do que aquela que tem 40. O que isso significa? Quanto mais cedo você começar a contribuir para o plano de previdência, menor é o seu esforço financeiro neste momento para acumular uma reserva previdenciária. Tá? Então, neste momento, quando você está entrando no plano, a sua visão é de capitalizar, acumular reserva previdenciária. Quando você está chegando próximo da aposentadoria, a tua visão é, bom, e agora? Como é que eu transformo esta reserva acumulada em uma renda de aposentadoria? E esse é o objetivo. Aí você precisa avaliar, no caso, 5 anos, né, se realmente aquela contribuição que você está fazendo, ela está sendo eficiente para atingir aquele seu objetivo de ter uma renda, um determinado valor de renda de aposentadoria. E aí, nesses 5 anos, de repente, se não está atingindo aquele seu objetivo, e para isso existe o simulador de benefícios no portal para isso, você precisa, então, fazer um esforço um pouco maior de aporte de contribuição para atingir aquele uhum. objetivo. Você precisa também, nesse momento, você precisa verificar se a sua relação de beneficiários, a gente volta de novo nesse ponto, está atualizado. Você precisa verificar se o perfil de investimento, no caso, ainda hoje, só apenas no Sebrae Prev, está de acordo com realmente o seu apetite, a sua aversão a risco, né? Você precisa, então, também já começar a juntar documentação, que é uma coisa muito simples, né? E informar o pessoal em casa que você tem um plano de previdência, né? Olha, tem um plano de previdência, porque se de repente no meio do caminho desses 5 anos você faleceu, alguém vai receber esse recurso, né? Sim. Alguém recebe esse recurso. Então, precisa ter esses cuidados. E nós, aqui no Sebrae Previdência, nós prestamos uma consultoria muito próxima do participante na orientação com relação, não só na sua fase de acumulação, para que ele utilize repito, essa poderosa ferramenta de capitalização para a sua aposentadoria, que é o plano de previdência, tá? Como também no momento que ele está próximo para tomar uma decisão da sua aposentadoria. Então, quanto tempo? E quando é que eu quero me aposentar? Né? Quando é que eu vou me desligar? Porque para você passar a receber uma renda de aposentadoria, você tem que rescindir o contrato de trabalho, né? Então, para muita gente, isso não é uma decisão fácil. Muita gente, a gente conversa com todo mundo aqui, né? Aham. Ah, que sonho, não aguento mais, estou estressado, quero me aposentar, vou ganhar na Mega Sena, não sei o quê, quero me aposentar, tem um Sebrae Prev que vai resolver o meu problema, né? Mas quando está próximo desse momento, a pessoa fica, puxa, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Ou eu me preparei devidamente para isso? Você recebeu ontem, eu não vou citar o nome, você recebeu ontem um e-mail extremamente agradável, Sim. uma pessoa que está aqui desde o início,
não foi? Foi. Desde o início do plano. E como foi feliz ler a declaração dele de: olha, se não fosse o Sebrae Previdência, eu não poderia me aposentar, eu não poderia rescindir o meu contrato de trabalho. Eu agradeço muito por ter sido participante, por ter contribuído para o Sebrae Previdência, ter construído essa história que ele está conosco desde o início, né? E vai permanecer conosco agora como aposentado, Aham. recebendo. Nossa, foi muito, muito, muito legal isso. Isso não tem preço, tá? Então, quando você está próximo da aposentadoria, nós aqui do Sebrae Previdência prestamos nossos canais de relacionamento no extrato previdenciário, no simulador, faz contato com a gente, né? Mas não deixa para fazer no mês em que você vai requerer o benefício, porque nós Perfeito. precisamos analisar, quanto que você tem de reserva? Quando é que você quer se aposentar? De repente você vai atingir o seu objetivo? Não. Então, de repente dá para fazer um pouco mais de contribuição nesse tempo que ainda falta para a aposentadoria? Vamos fazer uma avaliação tributária? Qual é a tributação, né, o Uhum. regime de tributação que você Uhum. vai escolher? Como é que a tua situação financeira? Eu digo, você tem filhos menores, filhos maiores, né? Você tem outras fontes de renda, já está se aposentado pelo INSS, falta quanto tempo para se aposentar pelo INSS? Vamos procurar aqui um advogado previdenciário, a gente tem Aham. uma advogada previdenciária que nos apoia com relação a isso, né? Vamos fazer aqui um planejamento previdenciário junto ao INSS, vamos tentar casar esses dois momentos. Quando é que você vai desligar, rescindir o seu contrato de E isso não trabalho? dá para fazer em Você tem. cima, né, Newton? Não, não dá. Você tem Perfeito. FGTS para receber, você dá sua rescisão, como é que tu vai fazer? Sabe, às vezes eu posso estar falando assim e quem está nos acompanhando pode achar que de repente, pô, mas é uma coisa invasiva. Nada. Não é invasivo, na verdade é uma consultoria individual, totalmente discreta, que a gente presta com pessoas especializadas em consultoria financeira e consultoria previdenciária, tá? Para poder orientar e informar essa pessoa como ela utilizar de forma correta, eficiente, aqueles anos de acumulação previdenciária que ela deixou de consumir e aplicou na sua renda futura, dela e de sua família. Perfeito. Olha, eu percebo aqui, Newton, que a gente precisa voltar, porque a gente precisa ainda falar mais dos beneficiários e dessa consultoria previdenciária e Importante. tributária extremamente importante. Então, acredito que esse podcast aqui vai gerar outro conteúdo que não dependa do vídeo, vai gerar matéria, vai gerar outros materiais de comunicação para a gente sanar muita dúvida aqui. Chefe, obrigada. Acabou? Viu? Não doeu? Agora é que eu estava gostando. Não, deixa eu te falar. Foi um custo trazer o Newton. Ele não gosta de Eu acho que a gente aparecer. podia falar muito mais, mas aqui fica Não, muito grande. a gente tem muita coisa ainda para falar. Olha só, eu já estou imaginando aqui o que a gente pode falar. Ó, por exemplo, tem muito participante, eu tenho certeza. Porque, assim, o que eu observo? Muitas vezes a relação do participante com o plano de previdência é naquele momento que ele entrou, assinou o termo de adesão, pronto. No caso do Sebrae Prev, a gente tem a questão, né, de empréstimo. Então, o que eu percebo? Que o participante tem contato quando faz adesão, quando solicita um empréstimo e quando está saindo. São 3 momentos ali de contato com o Sebrae Prev. E a gente percebe que ele tem uma missão, que ele tem uma jornada aqui dentro do instituto, né. Então a gente tem muita conversa, "Você vai votar, você viu, não foi legal? Eu não sou É, legal? Eu sou gente boa, eu não chefe". gosto muito de gravar podcast, não, mas tudo bem. É legal, é muito Hum, bom bater papo. Eu hum, falei para você que hum. seria bem divertido, mas, para a gente encerrar a conversa de hoje, se a gente pensar numa jornada ideal, falamos da entrada, do percentual de contribuição, falamos da voluntária que culminou no benefício fiscal, falamos dos beneficiários. Você trouxe essa informação, de todo o planejamento que a gente pode fazer, que envolve um planejamento inclusive tributário. Mas se for para a gente pensar numa jornada ideal, se tivesse uma regra simples, assim, para qualquer participante, qual seria? Vamos fazer um corte aqui. Bora? Fazer um corte aqui, porque acho que essa é uma pergunta importante e eu fiz questão de escrever um negócio sobre isso. Tá? Então, peraí. Ah, não,
não vamos cortar, não. Você escreveu sobre isso? É que eu acho Então, por favor, importante isso, tá? por Como uma favor. regra. Não, mas a gente corta aqui, Vivi. Então vai ficar bagunçado esse negócio. Chefe, não vai ficar bagunçado, não. Quem manda no Sebrae Prevcast sou eu. Olha aí, Gleidson. Mostra pra Mas isso, gente. eu acho importante isso, Vivi. Faltou alguma coisa, Eu acho que Newton? faltou muita coisa. O quê? Não, mas essa, vamos nessa. Ele porque, quer voltar, gente. Ele vai voltar, ele quer voltar. porque eu acho que eu resumiria essa sua pergunta como é que você falou? Eu coloquei como uma jornada ideal. Se a jornada ideal tivesse uma regra simples para qualquer participante, qual seria? Eu acho que eu resumiria isso em 4 verbos, tá? Tá. Tá? Que é contribuir, acompanhar, revisar e planejar. Perfeito. Vamos lá. Contribuir com a regularidade e dentro da capacidade financeira do participante. Acompanhar o saldo, as contribuições e as informações do plano. Entra lá, pelo menos uma vez por ano, né? O seu extrato ali, a simulação. Entre em contato conosco, nós estamos aqui para isso. Revisar beneficiários, revisar a contribuição, revisar perfil de investimento e os objetivos de vida, sempre que mudar. Mudou a relação familiar, casou, descasou, teve filho, adotou, né? Faz uma atualização do seu plano de previdência, né? Alterou o seu salário, promoção, faz uma simulação no plano de previdência, né? Nos consulte, tá? E planejar a aposentadoria com antecedência, né? Pensando que não apenas o saldo acumulado, mas principalmente a renda de proteção, né? A proteção que essa renda vai proporcionar para você e para sua família. Então, a exemplo do que quando você faz adesão, bom, fiz adesão ao plano e pronto, acabou, né? Não tenho mais que preocupar com isso. Você não precisa se preocupar. A gente se preocupa por você, mas acompanhe o plano de previdência, porque na verdade quando você fez a adesão, você iniciou com o Sebrae Previdência uma jornada longa, de longos anos, né? Nós temos 22 anos aqui, né? Tem gente que está aqui há muito, desde o início com a gente, né? E algumas pessoas mudaram. E no momento em que você se aposenta, essa relação com o plano de previdência, ela não termina. Ela permanece por mais alguns anos ainda, né? E se não continuar com você, vai continuar com alguém, algum familiar seu, alguém você indicar, para quem a gente vai continuar pagando até um dia essa reserva se esgotar. Tá? Então, eu acho que é importante, sim, que é você contribuir, acompanhar, revisar e planejar esse momento da sua vida. Perfeito. E nós estamos aqui para isso. Acho que resume a nossa conversa esses 4 verbos, né? Tem alguma coisa, Newton, que você acha, Viviane, olha, falamos da jornada, mas eu acho que isso aqui faltou. Tem alguma coisa que você quer puxar, quer reforçar? Você acha que esse pouco tempo que a gente passou aqui, faltou alguma informação que você julgue essencial e que eu não citei, que eu não falei? Não, eu acho que nós abordamos as principais questões dos planos, né? Mas eu acho que a gente poderia fazer isso de uma forma um pouco mais detalhada e mais curta. A gente foi aqui, eu procurei ser didático e geral. bastante abrangente, né? Mas como existem 3 planos, 3 regulamentos, né? E regras diferentes, acho que a gente podia fazer, de repente, algumas situações mais específicas com relação a cada um dos planos, né? O plano Sebrae Prev, que tem uma regra diferente, não é diferenciada, ela é diferente. Ela é diferente do plano Valor Previdência, é diferente do valor empresarial, né? Então, são públicos diferentes, né? São características, são perfis diferentes. Alguns regulamentos, por exemplo, hoje o Sebrae Prev tem um programa de empréstimo e tem um perfil de investimento, que são 2, digamos, características do plano que o valor previdência e o valor empresarial terão daqui a pouco, né, em breve. A gente está nos estudos com relação a isso, né, mas isso envolve toda uma questão legal, uma questão de volume de reserva já acumulado, né, e a gente vai também trabalhar nesse sentido. Mas no momento agora, por exemplo, né, essa questão dos beneficiários é extremamente importante. Perfeito. Então, eu acho que a gente merece dar uma atenção a isso, porque, caso concreto, nós temos aqui, na área de benefícios, uma situação em que a gente realmente, você tem acompanhado aqui, né, a área de benefício, tendo que apoiar, né, a família do falecido,
né, que não relacionou ninguém como beneficiário, e isso no momento crítico da família, né? Eu fico aqui policiando vocês, né? Pô, para Sim, não se envolver tão emocionalmente com relação a isso. A gente quer ajudar, mas existem sim. as regras legais, né? As disposições, dispositivos jurídicos, nós precisamos observar. Então é cruel, sabe? É ruim para gente. Por um lado, a gente vê, como por exemplo ontem, né? Essa correspondência que recebemos, esse e-mail que recebemos do participante, pô, feliz da vida, que estava se aposentando, né, agradecendo aí depois de 22 anos, você vai Previdência conosco desde o início e vai para uma nova fase da vida dele, né? E outras famílias que, com a ausência do participante, né, precisa daquele recurso financeiro, a gente quer ajudar, mas eu preciso de uma formalização jurídica que a legislação me obriga a ter. Parece burocrático, mas isso poderia não ter acontecido. A família poderia estar agora já Por conta de recebendo um uma recurso, simples uma atualização simples cadastral. atualização cadastral. Perfeito. Chefe, muito obrigada. Minha cabeça eu estou encerrando esse episódio com a cabeça borbulhando, assim, de tanta coisa que a gente precisa falar, precisa deixar claro para o participante. Por exemplo, você saiu da sua empresa, você não precisa sair do plano Sebrae Prev, né? Você saiu da sua empresa, você não precisa sair do plano Valor Empresarial, né? Então, que a gente chama dos institutos, né? Que aí É outro podcast. que é outro podcast, né? A gente tem 4 opções, 2 que você fica aqui no plano, 2 que você E acaba agora, saindo. e agora também um movimento muito positivo de portabilidade que nós estamos recebendo de outras instituições, de outras entidades de previdência, e mérito aqui de todo o trabalho, o esforço que a gente está fazendo, dedicação e competência de toda a nossa reduzida equipe aqui, da qual você faz parte, de realmente levar uma imagem, né? Levar não, refletir a verdadeira imagem do Sebrae Previdência, de compromisso com o futuro dos empregados do sistema Sebrae, com o futuro dos empregados das outras patrocinadoras, SESC, SENAC, CDL, né, Corecon, o pessoal da UPBB, da FENA Sebrae, né? E é um dever fiduciário que nós temos, um compromisso muito grande, e isso se reflete na nossa missão, nos nossos valores, né? E a capacitação enorme que a gente dá à nossa equipe para poder prestar essa consultoria. Nós aqui podemos, de repente, chegar a um ponto de terceirizar diversos serviços que a gente executa hoje internamente, né? Mas a relação, né, o relacionamento com o participante, o atendimento com o participante, por mais que a gente ponha aplicativo, né, automação com inteligência artificial, nós aqui nunca vamos abrir mão da relação humana, né? A pessoa ligar para o Sebrae Previdência e não uma máquina atender. Ele vai ter também essa opção, porque existem perfis, né? Aham. Existe perfil. A gurizada não quer saber, a gurizada quer aqui, né? Minha filha brigou comigo quando a gente implantou o aplicativo e estava dando aqueles problemas iniciais, né, do aplicativo, né? E é que, pô, isso aqui não funciona, né? Aí, mas o relacionamento, ligar para cá e falar com um humano, né, nós sempre teremos isso aqui, tá bom? É o que eu priorizo também. Eu prefiro ligar e falar com o humano. Uhum. Chefe, muito obrigada. Eu saio daqui, eu encerro esse episódio com a certeza de que a gente tem uma infinidade de conteúdo para discutir. Fico feliz, você viu que não doeu, foi tranquilo. Mas eu não vou falar que eu fico à disposição, não, tá? Vamos combinar melhor esse mas negócio. você viu que é legal, realmente uma conversa que acaba ajudando muita gente. E eu sei que este episódio, ele vai gerar uma continuidade ali de informações que a gente tem o dever de informar os nossos participantes. Vamos lá. Tu sabe que eu tenho dificuldade com isso, tá? Não gosto muito desse negócio, não, de ficar aqui. Bem pra caramba. Mas vamos. Eu acho que é importante realmente Fechado. levar essa informação aos participantes de uma forma mais didática, mais leve, tá? E vamos fazer umas coisas mais curtas e mais específicas, tá? Vamos criar um roteiro. Vamos criar um roteiro e vamos separar por plano. A ideia do podcast agora era realmente dar esse start, fazer dar uma visão geral, mas a gente volta com outros produtos. A gente não tem só o Sebrae Prevcast, a gente tem as redes sociais, a gente tem o site, a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Então a gente não precisa
né, dessa mesa aqui, de passar tanto tempo conversando, a gente pode criar um bate-papo, a gente pode criar outro cenário, a gente pode criar perguntas e respostas ali, o objetivo, perguntou, você responde, fazer um bate-bola com você, tá bom, chefe? Valeu! Obrigada. Gente, muito obrigada. Para você que ficou aqui, meu agradecimento especial. Conhece algum participante dos planos? Compartilhe este vídeo, compartilhe informação. De repente tem alguém precisando entrar no cadastro, atualizar os seus beneficiários, tanta coisa. Olhar, enxergar o plano de uma outra forma, não apenas entrando ou simplesmente saindo. Você pode e deve otimizar a sua reserva previdenciária acompanhando o plano como o Newton colocou aqui. Não deixe de entrar nas nossas redes sociais. A gente tem Finanças Cheque, que é o nosso perfil de educação financeira e previdenciária no Instagram. E também no Instagram a gente tem um perfil institucional, que é o Sebrae Prev. Beleza? Até o próximo episódio. Beijo!